senhor se especializou, como o senhor falou, traçou lá a sua visão em SCI, né? O senhor foi fazer curso fora, né? A gente na verdade, quando você vai para o pré-hospitalar, eu gosto muito de trauma, né? Gosto muito de trauma. Em trauma aí você começa a ver incidentes com múltiplas vítimas, né? Que são acidentes mais complexos. Naturalmente, entender um pouco, estudar um pouco sobre incidentes com múltiplas vítimas leva você à gestão de cenário, gerenciamento de cenário. Então, a parte de gerenciamento de cenário sempre foi algo que eu gostei muito de ler, de estudar, né? E aí eu fui direcionando, né? Essa escola, né, de gerenciamento de cenário é algo novo quando a gente fala assim de salvamento e tudo, ou é algo que já vem de algum tempo? Na verdade, historicamente, você sempre falou de segurança da cena, né? Desses processos todos, né? Mas sempre foi sempre muito falou, supérfluo mas ali, né? de 70 para cá... superficial. 70 para cá, década de 70 para cá, que começou lá nos Estados Unidos, aí, né, por conta de algumas situações de incêndio florestal na região da Califórnia, eles criaram uma ferramenta, né, que é o ICS, né, que é o Incident Command System. E aí essa ferramenta ela ficou um tempo em desuso, depois ela, após 11 de setembro, voltou de novo e agora já é consolidada nos Estados Unidos, né, como uma ferramenta de gerenciamento de eventos múltiplos ou eventos simples, de qualquer tipo de ordem. Né? E aí os demais países, alguns países foram começando a compilar essa informação, né, e aplicar. Né? Então o Brasil aí de 15 anos para cá começou a falar muito de ICS, de SCI, né? Começou a criar ferramentas lá em Santa Catarina, próprio Rio de Janeiro. São Paulo já tinha uma ferramenta ali que era o SICOI. E aí nesse processo as coisas foram se aprimorando, depois o Ministério da Justiça abraçou a causa, né? E aí foi fazendo. Então hoje você tem dentro do Brasil o sistema de comando de incidentes como uma ferramenta já preconizada, já se consolidando, né? Em alguns estados mais, outros menos, já se consolidando como uma ferramenta adequada, né? Tanto para a empresa pública, para o serviço público, quanto para a iniciativa privada, o seu uso, sua aplicação, entendeu? Sim, excelente. E a importância do conhecimento dessa ferramenta e aplicação assim, nas grandes ocorrências. Assim, quais o senhor pode retratar assim, o que o senhor teve presente? O senhor falou assim, esse aqui eu usei bem, foi baseado mesmo nisso. Se eu não tivesse esse conhecimento, não teria como andar e tal, alguma coisa assim. Perseu, assim, é importante a gente entender o seguinte, que a gente precisa, nós comandantes, né? Quando eu falo nós comandantes, eu não estou falando do tenente-coronel, do coronel, eu estou falando que até um vigilante na portaria de uma empresa, a partir de um certo ponto, ele ali é o comandante da emergência. Um vigilante na portaria de uma empresa, se você tem um ar-condicionado pegando fogo numa guarita em uma determinada área, e quando ele toma a decisão de acionar alguém, de pegar o extintor e ir lá e combater, naquele momento ele é o comandante da emergência. Ele é o comandante. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está falando de alguém liderando uma emergência, seja o soldado, seja o cabo-sargento que está numa viatura, a gente precisa entender que o comandante de uma emergência, ou nós que estamos comandando uma emergência, nós somos, antes de tudo, gestores. Perfeito. Nós somos gestores. Quando você está liderando uma emergência, você gerencia cenário, você gerencia a dor alheia, você gerencia equipe, recursos humanos, você gerencia recursos materiais, você gerencia relacionamento com a imprensa, você gerencia relacionamento com outras instituições, ou seja, você é um gestor. Parece caixas Quem está liderando a emergência é um gestor. Então, assim, a gente precisa entender que nós, enquanto comandantes, né, ou líderes, né, dentro de um processo de resposta à emergência, nós somos gestores. E aí o que eu quero te dizer na sequência é que você precisa fazer a gestão do cenário. Se você tem um acidente automobilístico na rua, um carro que colidiu com um motoqueiro, você precisa fazer a gestão daquele cenário. Segurança do local, sinalização, verificar para que não tenha um outro acidente, acionar os recursos de socorro, SAMU, bombeiro, etc., pedir apoio policial, gerenciar os curiosos que estão no local. Então você tem que fazer o gerenciamento do negócio. Isso eu estou te falando de uma ocorrência de rotina de pequeno porte. Quando você pega, por exemplo,
um acidente de maiores proporções, aí vamos lá, você tem uma colisão com 2 ônibus da BR, acidente ferroviário, você tem incêndio em grande prédio de apartamento, né? Você tem uma ocorrência que é muito falada, as pessoas sempre perguntam, né? Teve um evento aí alguns anos atrás num supermercado, né? Num estabelecimento comercial. Você teve um incêndio recente em um outro estabelecimento comercial. Então, quando você tem ocorrências maiores e mais complexas, a capacidade de gerenciamento do processo, de forma geral, ela se torna extremamente necessária para que você consiga atingir os objetivos finais da operação. Se você não tiver gestão, e na verdade talvez é o maior desafio, é você fazer a gestão do caos. Falando assim até até assusta, né? Porque como é que o cara vai gerenciar o caos? Como é que ele vai gerenciar o caos? Você tem que fazer a gestão do caos. Aí você pode perguntar, mas assusta, mas como é que eu faço a gestão do caos? A gestão do caos se faz com ferramenta. Recurso financeiro. Recurso financeiro, mas basicamente, ali na primeira resposta, você precisa de ferramenta, você precisa de comando e controle e você precisa de equipe treinada. Se você tiver esses 3 componentes aqui, você domina o mundo. Comando e controle, ferramenta e equipe treinada. Então, em alguns episódios de ocorrências aos quais eu tive a oportunidade de participar, essas 3 questões aqui elas foram muito fundamentais. Ferramenta, comando e controle. O que é comando e controle? Você pode perguntar assim, mas o que é comando e controle? Comando e controle vou te dar um exemplo. Imagina que você encontra um acidente automobilístico, colisão de 2 carros numa avenida aqui da cidade. Então, quando você chega e para aquilo ali, um monte de gente em cima, atenção pessoal, faz o seguinte, ó, afasta todo mundo, fulano, vai para ali, pega aquela moto, coloca ali para sinalizar tal local, fulano, faz o seguinte, liga aqui pro bombeiro, o senhor aqui, ó, pega o telefone, liga pro SAMU, pessoal, dê as mãos vocês aqui, afasta, eu não quero ninguém aqui perto, eu sou fulano Perseu aqui do bombeiro, já tô pedindo ajuda. Então, o que você tá fazendo ali? Você tá gerenciando o caos. E isso é comando e controle. A minha pergunta para você é o seguinte, se você chega numa situação dessa e fala assim para as pessoas, pessoal, por favor, vocês podem só afastar aqui um pouquinho para a gente poder trabalhar? Você vai conseguir o objetivo daquela situação, daquela crise, daquele caos? Não vai conseguir nunca. Mas por quê? Porque no gerenciamento de crise, no gerenciamento de emergência, o comando e controle precisa ser extremamente... A gente usa até uma palavra feia, né? Tem que ser extremamente agressivo, né? Muito forte, né? A pegada tem que ser muito dura. Porque no caos está todo mundo em cima, está todo mundo desorientado, está todo Fora mundo... de si ali, e aí né? você precisa realmente agir com extrema firmeza. Então, em alguns dos episódios aos quais eu participei aqui, ou fora daqui, ou fora do estado, a gestão do processo, ela passa necessariamente por comando e controle. Então, você pega comando e controle, você pega gestão, pega ferramenta e pega a equipe treinada. Você consegue começar a gerenciar o caos. Aí você pode dizer assim, mas, Paulo Andrade, quando eu for gerenciar o caos, eu vou fazer assim e vai ficar tudo bem? Não, mas é um processo. E esse processo ele precisa começar de algum ponto. Porque se ninguém tomar uma decisão, ninguém fazer nada, o caos vai engolir a ocorrência. Quando o caos engole a ocorrência, você perde material, perde equipamento, perde gente, perde equipe, perde coordenação. Então a gente não pode permitir hipótese, a gente não pode permitir ocorrência nenhuma que o caos domine, você falou bem, o caos domine as equipes de emergência. Você não pode permitir isso.